Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Converso com vocês diretamente do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. Como você já sabe, o programa pode ser visto pela TV, pelo Facebook, pela internet. E daqui uma semana, esta conversa que eu vou começar agora vai para um canal no YouTube, que tem o endereço de programa Mercado Futuro. E lá ficará. Aí você pode ver, rever, enfim, tirar dúvidas, fica lá. Se é que é na nuvem, mas fica lá. Bem, existem algumas frases aí conhecidas que eu vou começar a falar só para brincar um pouco com o entrevistado. Coma peixe, peixe é bom para a saúde, e essas frases são usadas há bastante tempo. Eu sempre me impressionei, e volto a repetir isso, e o meu entrevistado vai explicar essas coisas. Eu sempre faço uma comparação. A quantidade de peixe que a gente tem disponível e come no Brasil, uma costa tão gigantesca, e a disponibilidade e a quantidade de peixes que você come num país como Portugal, que é bem pequenininho e tal, mas isso tudo tem um efeito cultural, enfim. Bom, o fato é o seguinte, saiu um censo do IBGE falando da produção de peixes no Brasil. Nós vamos depois entrar em detalhes, eu vou entrar, mas eu vou apresentar o meu entrevistado para ele contar para vocês o que esses resultados significaram para ele, que é o presidente da Peixe BR, uma entidade que cuida dessa atividade que é a piscicultura. Eu estou aqui com o Francisco Medeiros, que é o presidente da Peixe BR. Francisco, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. O que esses números do IBGE revelaram para você, que é um homem do setor? Não, os números para nós foram bastante surpreendentes por alguns motivos. Primeiro que esses dados preliminares do IBGE, eles apenas demonstram o número de propriedades que tem peixe na propriedade. Não necessariamente que a pessoa esteja comercializando esse peixe, mas da presença do peixe. E o número mais surpreendente é que a espécie mais presente nas pisciculturas brasileiras é a carpa, com mais de 119 mil propriedades, onde ela está presente. Em segundo, nós temos a tilápia, que é com 110 mil propriedades, e somente em terceiro nós temos o que nós chamamos de peixe redondo, que é o pacu, o tambaqui, a pirapitinga e os seus respectivos híbridos. E o que isso, vamos dizer, impacta para nós? O primeiro aspecto é um aspecto de que no Brasil o que de fato está presente nas propriedades são as espécies que nós denominamos exóticas, como acontece no suíno, bovinos, aves. E outro aspecto importante é que esse grande número, principalmente de carpa e tilápia, está presente nas pequenas propriedades, nas propriedades da agricultura familiar, onde esse peixe é utilizado como fonte de alimento, ou seja, tem um impacto diretamente na questão da segurança alimentar. Então, são os primeiros dados e eles são bastante interessantes. Quando você diz de segurança alimentar, é o seguinte, o cidadão, sei lá, como se falava antigamente, o cara produzia milho, mas ele sempre tinha umas 2, 3 vaquinhas para o leite da família. É mais ou menos nesse sentido. É mais ou menos isso. Ou seja, aquele peixe está no viveiro, ele não recebe um tratamento zootécnico alimentar normal de quem está produzindo para a comercialização. Nós sabemos, principalmente no caso da tilápia, que é um excelente peixe filtrador, mesmo às vezes sem você colocar alimento, ele vai sobreviver, vai ter um crescimento, e é como se fosse uma galinha que está solta no quintal. Na hora que você precisa de um peixe, você vai lá e tira, e o sistema se mantém em equilíbrio. A tilápia é assim, descompromissada, não é exigente? Nós temos duas situações. Nós temos a criação comercial, que é extremamente exigente, e podemos fazer um parâmetro aqui com o frango, ou seja, se você tem uma chácara e você tem uns frangos lá, você pode largar, conforme o número e o tamanho da chácara, os frangos soltos que eles vão sobreviver. Mas se você for trabalhar com uma granja, com o objetivo de ganhar dinheiro, o pacote tecnológico é extremamente exigente. A tilápia é da mesma forma. Se é negócio, é exigente. Se não é negócio, ela consegue sobreviver. Esse é um aspecto importante. E esses dados aqui, que você falou em 110 de tilápia, 110 mil
É carpa e tilápia, né? Isso. Esses números aqui, que tinha a tabela aqui que Tá, ok. passaram. A região que mais tem é o sul. Eu entendo o sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 61.253 propriedades, é isso mesmo? É exatamente isso. Ou seja, E aqui a maioria é de pequeno a produtor, né? maioria absoluta, acima de 80%, talvez 90%, de pequeno produtor. Quer dizer, o cara quer um peixinho para... Exatamente. Nesse peixinho não está incluído pesca e pague, não, né? Olha, alguns sim aí. É lógico que quando a gente fala desse número, está envolvido o comercial e o não comercial. Mas a grande maioria não comercial. Não comercial, Não comercial. é para se sustentar. Para sustentar, ou seja, segurança alimentar mesmo. Em segundo lugar vem o Nordeste, 13.164, também a maioria não comercial. Grande parte não comercial, ou seja, ele tem aquele peixe no momento de crise, no momento que ele precisa de uma proteína ali rápido, ele vai lá e tira o peixe dele. Só para a gente concluir, no Norte 5.804 propriedades e no Centro-Oeste, que é aqui onde a gente está, 4.497. É isso, né? E aí um aspecto interessante, na região Norte, apesar do número da presença, principalmente de tilápia, ser mais baixo do que na região Sul, ele tem um aspecto de segurança alimentar talvez maior do que na região Sul. Ou seja, vamos pegar um estado como o Pará, que tem mais de 3.000 propriedades, em que os produtores falaram que tinha tilápia na sua propriedade, e a comercialização de tilápia é mínima, o que significa de que esse peixe está lá exatamente para ser uma fonte de alimento para aquele pequeno produtor. Isso aí não pode mudar um dogma que a gente tem no Brasil, que eu abri o programa falando, que a gente sabe-se exatamente quanto o brasileiro consome de peixe, não? A partir desses dados a gente Mudou. tem a certeza que não. É. A gente tem a certeza que não. Por quê? Nos dados do censo, apenas 41.825 propriedades, elas falaram que comercializa peixe. Só que nós estamos falando de um cenário de propriedades de aproximadamente 300.000 propriedades em que os produtores declararam que tem peixe. E aí vai um outro detalhe interessante. No caso do censo, isso é um autodeclaratório, ou seja, o recenseador chegou na propriedade e o produtor informou da presença daqueles peixes. Ou seja, não é alguém, não é o IBGE que está falando que deve existir lá. É o produtor que está falando que de fato aquela espécie está lá. Além disso, é bom lembrar também que todas essas propriedades são georreferenciadas. Né? Alguns anos atrás, nós não tínhamos esse recurso. Hoje o IBGE tem o controle de cada uma dessas propriedades. Então, a presença, vamos dizer, do peixe no prato do brasileiro, com certeza é muito maior do que nós imaginávamos. Aproveitando isso, qual é a média, digamos, recomendada pelos organismos internacionais? Os organismos falam em 12 quilos, né, por habitante ano. A PeixeBR estima que o nosso consumo seja na faixa de 9,5 kg por habitante ano. Nós ainda estamos distante disso, mas algumas regiões específicas, por exemplo, a região norte, ela tem um consumo, igual você pega Manaus, Pará, acima de 30 quilos por habitante ano. Mas a região sudeste é uma região de consumo baixo, centro-oeste intermediária, a região sul já melhora um pouco, até pela própria cultura, né, das pessoas que já vieram principalmente da Europa com o hábito alimentar do peixe. Então, igual no caso da pesca marinha, o núcleo mais forte é Santa Catarina, mais pelo aspecto cultural dos empresários locais. Então, ainda estamos longe de um consumo ideal, mas estamos trabalhando para isso. Nós vamos ao intervalo, Francisco, já já a gente volta. Eu só queria acrescentar o seguinte, que aqui em São Paulo, o peixe que a gente consome, basicamente vem todo de Santa Catarina. Pelo menos é o que dizem, né? Quando você vai comprar, tem uma peixaria esplêndida aqui no Itaim Bibi, na Lago Azul, alguma coisa assim, na Tabapuã. Quando você pergunta de onde é o peixe, é de Santa Catarina. Eles falam isso. Parece até um amigo meu que ria, que dizia, toda churrascaria que eu entro e pergunto de onde é a carne, a picanha, é da Argentina. Se fosse toda da Argentina, haja reboi na Argentina, mas aqui em São Paulo, você pergunta, eles falam que é de Santa Catarina. Converso com o presidente da PeixeBR, Francisco Medeiros.
A gente volta rapidamente, até já. Pode ir lá. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso aqui do estúdio da B3. O assunto é peixe, peixe produzido no Brasil, né? Peixe de cativeiro, basicamente. E o presidente da Peixe BR, o Francisco Medeiros, está aqui comigo. Antes do intervalo, a gente falou um pouco aí de uma maneira geral desses números do IBGE. Já acabamos com, eu acabei descobrindo que um dogma meu é falso, que eu acho que o brasileiro come menos peixe do que deveria. Não, tem gente que come até mais do que o recomendado pelos organismos internacionais. Mas o peixe divide-se, na verdade, não sei se a Peixe BR trata dos três temas. Você tem o peixe alienígena, né, digamos assim, o que vem de fora, carpa, tilápia. O Brasil tem uma série de peixes conhecidos, bons, principalmente no norte, né? Tucunaré, essas coisas assim, que eu não sei nem se são criados assim em cativeiro. E tem o peixe do mar. A Peixe Brasil engloba os três setores? Não, não. A Peixe BR nós trabalhamos exclusivamente com os peixes que a gente chama peixes de cultivo, que é o peixe da fazenda. Aquele peixe em que o produtor colocou lá, colocou insumo, ração, cuidou e comercializou. Essa é a nossa área. Nós temos outras instituições que representam, no caso, os peixes importados, que aqui nós temos uma delas que é a Abrapes, e nós temos instituições que representam os peixes da pesca. No caso especificamente, você estava falando de Santa Catarina, uma dos mais representativos é a Sindip, nós temos a Bipesca também, da indústria da pesca, temos o Conep. Então, na pesca nós temos uma maior diversificação de entidades que representam o setor. Nós é exclusivamente o peixe de cultivo, o peixe de fazenda. Agora, esse peixe de fazenda, o Brasil está aí, segundo o IBGE, colocado como o quarto maior produtor de peixe do mundo, é isso? De tilápia. De tilápia. De tilápia. O ano passado... Que a tilápia é japonesa, é isso? A tilápia é do Egito. É do Egito. Do Rio Nilo. Só que ela se tornou um peixe internacional depois que ela foi para a Ásia. Então os asiáticos viram o potencial do peixe e transformaram ela num peixe mundial. Está presente hoje em 140 países, não como criação, mas como alimento, como consumo. E a tilápia no Brasil, ela tem crescido muito. O ano passado, ela representou 52% de tudo que nós criamos, ou seja, a tendência, se continuar dessa forma, é que nos próximos 5 anos a gente tem talvez aí uma participação superior a 70% de tudo que a gente cria tilápia. Ou seja, o commodity da água hoje é a tilápia. Por um fator extremamente simples, nós temos conhecimento melhor sobre o manejo, sobre a genética, sobre a alimentação e principalmente nós temos um produto que é um commodity internacional, que é o filé de tilápia. Uhum. Outro dia eu estava comparando, só para efeito de discussão mesmo. Normalmente a gente compra filé de tilápia para comer em casa, pelo menos assim que funciona na minha casa. Mas uma vez ou outra, para pegar um saborzinho diferente, eu gosto muito de uma pescada que é de mar, que chama pescada branca, não sei se é esse nome. Para comparar, mas na verdade o que tem de legal na tilápia, essa que a gente conhece, sim, é que tanto ela, estou falando como cozinheiro amador, ok, tá? Ela tanto fica boa você fazendo na frigideira, põe uma manteiguinha, um óleo que você quiser lá. Como eu já fiz tilápia, que nem eu faço bacalhau, sabe, em camadas? sim, com batata, batata, pimentão. cebola. Ela é muito versátil, essa é a ideia. Exatamente. É um peixe que é fácil de fazer. Ela é o peixe de água doce mais comercializado do mundo. E é exatamente por isso que ela é comercializada. Ela, quando bem criada, o filé, ele tem um sabor, a gente chama assim, um sabor inerte. Ele não tem uma característica própria muito forte. E qual que é a vantagem disso? O peixe que tem essa característica, ele responde muito bem ao tempero. Então, conforme a etnia, conforme a localização geográfica, em que aquela região tem um tempero específico para peixe, para culinária, a hora que você coloca tilápia, parece que já é um produto que está no cardápio da família há muitos anos. Essa é a grande vantagem da tilápia. Lá em Cuiabá, você come tilápia, não? Lá em Cuiabá, a gente não tem como não comer o pacu, o tambaqui. Mas hoje, até pela facilidade,
eu acabo comendo mais tilápia do que o nosso pacu. Porque hoje um dos trabalhos da Peixe BR, junto aos associados da região norte e centro-oeste, que são os maiores produtores de peixe nativo, é exatamente a gente criar um produto mais elaborado para o consumidor. Ou seja, você salientou muito bem que você chega lá, pega o filé de tilápia e rapidamente ele está pronto. E nós precisamos trabalhar nisso nos nossos peixes nativos. Hoje nós estamos vendendo principalmente o tambaqui, ele fresco inteiro, o que é fantástico. Quando se quer um sabor diferente, esse é o peixe. Mas muitas vezes a família não compra o peixe porque não sabe como cortar aquele peixe para poder servir para a família. Então esse é um fator limitante e é um investimento que nós do setor temos que fazer. O tambaqui é vendido inteiro, então? A maioria da comercialização, talvez superior a 80%, é inteiro. Não, porque facilita. Se você vê em cortes, facilita. Eu outro dia comprei um peixe aí que eu pedi, não pedi para tirar, não é peixe daqui. Não pedi para tirar o couro, peixe de couro, de água profunda. Cara, quando eu fui tirar em casa, acho que minha faca não é bem faca que nem de fazer sushi. O peixe quase que se foi com o couro inteiro. Isso facilita. Quer dizer que uma das bandeiras da Peixe Brasil é transformar o tambaqui num produto fracionado de fácil consumo. Eu sempre dou um exemplo. Nós temos que trabalhar para que aquela dona de casa, que às 10 horas da manhã da terça-feira foi ao mercado comprar a mistura de proteína do almoço. Então ela tem que levar aquele produto para o almoço e ela tem no máximo de 10 a 15 minutos para preparar aquela mistura do almoço, porque ela tem uma série de outras atividades. Então nós temos que preparar o nosso tambaqui para isso. Haja vista que no formato que está, ele vai para o almoço somente no final de semana. Tá, porque exige. O pacu e o tambaqui, o pacu eu sei, mas como é que é? Eu lembro. Mas é peixe que você pode rechear? Como é que é? Normalmente peixe com espinho, sem espinho? Normalmente quando é a ventrecha, que a gente chama a costela, a melhor forma é frita. Ou a banda assada, que hoje tem uma saída muito grande, ou ele inteiro recheado. Ele inteiro recheado ele é mais comum na região norte e no centro-oeste. Ou seja, no resto do Brasil, mais fácil é a costela frita ou a banda assada. Ou seja, já faz parte do churrasco de muita gente no final de semana, a banda de tambaqui assada. Banda de tambaqui? Se eu comprar, eu falo isso? Banda de tambaqui. O que é o lombo? Não, o peixeiro pega o peixe e divide em duas bandas. Você pega uma banda dessa e põe na grelha, é fantástico. Eu fiz um dia, acho que eu contei para você. Estava fazendo churrasco, apareceu um peixe lá, nem lembro que peixe que era. Botamos ele no papel alumínio, temperando. Sim. Fechamos no papel alumínio, põe na churrasqueira, fica lá aqui. Fantástico. Outro intervalo, Francisco, conversar com o mineiro é uma delícia, porque conversa vai embora, vai longe. Como disse o Francisco, só faltou um cafezinho aí, bancada minha, porque tem café aqui. Vamos ao intervalo e nós voltamos já já, até já. Ok, estamos de volta. Eu converso com o presidente da Peixe BR, que é uma entidade que cuida basicamente dos peixes de cultivo nacionais e importados, né? E tilápia e carpa, né? Mas, basicamente. Um outro mito a respeito do peixe é o preço no Brasil, né? Mas o Francisco estava explicando para a gente no intervalo aqui por que tem essa diferença de preço. E eu vou pedir para ele explicar para a gente. Quando você vai numa peixaria, a quantidade dessa que eu te falei, Lago Azul, alguma coisa azul assim, a quantidade de peixe que tem é uma coisa impressionante, de variedades, de rio, de mar, de onde você quiser. Peixe e outros frutos do mar. Outro dia me impressionou, tem a ver com peixe, que eu estava com um olho grande, acho que é fruto do mar. Ai meu Deus, sempre é aquela da concha, em inglês é scallops. Vieira. E Vieira custou uma fortuna. Aí um pacotinho congelado. Aí eu peguei o pacotinho para olhar. Veio do Canadá. Importado do Canadá. Eu falei, mas escuta, o Brasil não produz vieira, é uma coisa de mar. O cara falou assim, produz. O que você achou do preço? Eu achei salgado, né? Pois é, a brasileira é mais cara que a canadense. Mas não é isso que eu creio. O Francisco não cuida de vieira, ele só cuida da vieira no prato, que nem eu.
Tem alguma explicação para essa questão do preço de quando você Tem. compra um filezinho de peixe? Primeiro só a correção, né? Na Peixe BR é o maior número de representação da tilápia na sequência de peixes nativos. A carpa ela está presente na maioria das propriedades brasileiras, mas comercialmente ela não está presente. Uhum. Então ela é diretamente para a segurança alimentar. Excelente correção. Quando se fala muitas vezes, as pessoas me procuram e falam, mas o peixe é muito caro. Eu vou dar um exemplo simples. O maior consumo per capita de peixe de cultivo no Brasil, de peixe de cultivo, é no estado do Ceará. Comprovadamente um estado da região Nordeste que tem o IDH mais baixo do que a região Sudeste, a região Sul. E por que o consumo é tão alto? Porque eles compram o peixe inteiro, eles compram a tilápia inteira. Então eles fazem pirão, eles aproveitam o peixe inteiro. E esse consumidor está pagando 8 a 10 reais, às vezes até um pouquinho mais, conforme o tamanho do peixe. Ou seja, para esse consumidor a tilápia é barata. Mas quando, principalmente aqui na região sudeste, que o hábito é comer o filé é apenas 30%, ou seja, você está pagando o peixe inteiro, apesar que está levando só 30%. Esse é o motivo de ser mais caro. Você sabe que você tocou num ponto interessantíssimo, que na casa das minhas avós, hoje em dia não tem mais isso, é difícil. Quando tinha frango, comia-se o frango inteiro. Não é esse negócio de peito de frango. Eu não comia o pé que eu achava não era muito chegado. Mas eu comia moela, aquelas partes todas da galinha, fígado, né? Hoje em dia não, você compra um peito de frango e come o peito ou a coxa de frango. Deve ter a ver uma relação com o preço também. Diretamente. Hoje você paga o frango inteiro. Né? Hoje a gente tem alguns cortes de frango que são extremamente caros, né? Comparado com o valor do frango. Mas todo mundo quer aquele corte, tanto é que o mercado brasileiro de frango exporta alguns cortes que o consumo interno é pouco. Com relação à tilápia, tem uma tilápia diferente da outra, tem várias variedades de tilápia, como é que funciona isso? Não, hoje no Brasil praticamente é uma tilápia só. Uma tilápia só. O que nós temos é uma pequena diferenciação, principalmente aqui em São Paulo, que tem alguns criadores de tilápia vermelha, que é a St. Peter. Mas essa é uma fração muito pequena. Você tinha me dito que St. Peter é uma marca. É uma marca comercial hoje de uma empresa. Então, a maioria, inclusive nós temos 2 grandes empresas de genética no Brasil e a maioria do peixe que se cultiva e comercializa de tilápia são oriundos desses 2, que é um material melhorado geneticamente. Mas é tilápia. Mas é tilápia. A alimentação é um mercado bom para a indústria de alimentos, para a tilápia, né? Alimento para engordar a tilápia. A indústria que se dá ração? A indústria de ração. Estamos falando da parte comercial. Da parte comercial. A indústria de ração aqua, que a gente chama no Brasil hoje, ela cresceu muito. E o sinal de que ela cresceu muito é que as principais empresas mundiais de ração estão aqui. Uma delas acabou de ser adquirida por uma outra grande do setor de agro de grão. Então, assim, isso demonstra de que é um negócio extremamente importante. Ou seja, os valores hoje, nós tivemos um consumo o ano passado de aproximadamente 1 milhão de toneladas de ração especificamente para a aquicultura. Isso é bastante significativo em termos de dinheiro. Eu estou te perguntando justamente porque quando eu entrevisto esses presidentes de multinacionais que trabalham com suplementação alimentar, a maioria deles que tem vindo aqui tem falado que o novo mercado deles justamente, não é só para tilápia, evidentemente. É tilápia, também camarão e outros peixes. Mas é um mercado que todas as grandes empresas estão investindo. Estão investindo porque é o seguinte, comprovadamente nós sabemos que a pesca mundial está em declínio, não existe possibilidade de aumento da pesca. No mesmo momento no mundo há um movimento para o consumo de uma carne mais saudável, que é a carne de pescado. E o mundo sabe, todos nós sabemos, que o setor de aqua tem como atender isso, principalmente o Brasil. E essa história de ômega, é tudo verdade isso? Que o peixe tem ômega 6, ômega 7? Nem todos os peixes, mas um grande número tem. A tilápia especificamente tem. Acabou de sair um trabalho agora, publicado pela Universidade de Maringá, onde demonstra a presença do ômega 3 na tilápia. Eu já chutei ômega 6. E no caso do salmão, comprovadamente já tem. Varia de espécie para espécie. Nós tivemos um trabalho ano passado também de tambaqui, demonstrando principalmente a grande quantidade de ômega 3 na pele.
Do tambaqui. Do tambaqui. É onde armazena a gordura, então está o maior número desses óleos. E que é são bom comer isso para a saúde? essencial. Ou seja, você vai no médico, o cardiologista te indica isso como remédio. É mesmo? É. Olha que beleza. Para esse ano, o que a PeixeBR está esperando ainda? Um ano de eleição, um ano complicado? Nós tivemos um ano complicado, principalmente em função da greve dos caminhoneiros. Estamos sofrendo até hoje. Por quê? Simples. Nós ficamos o produtor ficou 3 semanas sem vender peixe. Quando a venda retomou, a compra não foi compensatória. Então hoje, algumas regiões, principalmente Sudeste, Norte e a região Sul, tem 15 dias de peixe no tanque, além do peixe do dia a dia. Então, nós esperamos, acredito que até o final de setembro a gente consegue igualar esse mercado. Então, hoje a gente acaba tendo uma oferta de 15 dias que nós não vendemos. 15 a 21 dias. O que nós estamos trabalhando para esse ano, vamos começar um trabalho agora, que estamos iniciando, é um trabalho de marketing pela primeira vez no Brasil para o aumento do consumo do peixe de cultivo. E por que isso? Porque é um peixe sustentável que tem melhor competitividade, principalmente nas questões de preço. Nosso tempo está acabando. Eu queria só lembrar que, já que o Francisco falou da questão da greve, essa greve dos caminhoneiros, que ao contrário de alguns produtos, peixe não dá para armazenar, né? Ele fica na água e comendo, né? O comercial. Gastando. É que nem confinamento de gado. Não fala agora, para de comer porque não tem caminhão para te buscar. Exato. Francisco, foi um grande prazer te rever. Francisco veio de Cuiabá para São Paulo, nem sempre é que deve ter reunião aí. Quando vier outra vez, pode me avisar que essa conversa vai longe, viu? Com certeza. Eu agradeço muito a participação e o apoio de vocês à atividade. E se der tempo, na próxima vez, a gente vai no Mercado de Pinheiros comprar queijo de canastra. Mineiro gosta de queijo, né? Então, café com queijo de canastra. Vou passar lá mais tarde. Então tá bom. Gente, obrigado. Até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Até já. Tchau, tchau.